A vida é como um jogo de videogame. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. A ficção imita a realidade. Deus, o programador, código-fonte. Código pode ser algo bonito. Quando eu aprendi a programar, eu aprendi que era puro, sem ambiguidades, não tenho que interpretar, nada a transmitir. Ele simplesmente é. Para mim, faz parte do meu DNA. No mundo binário, existem apenas uns e zeros. A programação divina é perfeita, não tem margem para erros. Tudo que você precisa começar é uma ideia. Então, lentamente, com um comando de cada vez, você cria algo novo, algo puro e verdadeiro, que não existia antes, algo que não mente, nunca fingir ser algo que não é, um universo do nada. A realidade que conhecemos não é absoluta. A Matrix é um jogo de evolução da consciência. Assim como num RPG, um jogo de interpretações de papéis, você cria um personagem, um avatar, e mergulha num mundo imaginário. Mas neste caso, o mundo é real o suficiente para transformar a alma. A Terra é a plataforma, o corpo é o avatar. A sua consciência está além, armazenada nas dimensões sutis como dados guardados nas nuvens. Sua consciência não reside no cérebro. O cérebro é apenas a CPU, um processador limitado que decodifica a experiência física. A Matrix, portanto, é a interface entre o avatar e o espírito. Um programa holográfico tridimensional projetado para um fim maior, a expansão da alma. Tudo foi construído com base em leis, e entre elas estão as 7 leis hermétricas que regem o funcionamento do jogo. Como num videogame, toda ação gera consequências. A cada escolha define se você avança de fase ou repete a lição. As reencarnações são seus replays. Você reinicia quantas vezes forem necessárias até aprender, até recordar quem você é. E quando completa a missão, quando desperta e transcende os apegos e ilusões, entra num novo programa, uma nova dimensão, com novos desafios em outro nível de consciência. Mas este jogo não é individual, é coletivo. Cada consciência contribui com um código-fonte dessa realidade. Funcionamos como uma inteligência orgânica, uma rede viva, onde cada ser é um neurônio cósmico. A Matrix é um sistema de código aberto, e como tal, pode ser ajustada por aqueles que aprendem a dominá-lo. Você é co-criador da realidade, um Deus em miniatura, vivendo a experiência da limitação para descobrir sua verdadeira natureza. A energia da fonte é eterna. Assim como ensina a lei de Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Se somos feitos de energia e tudo que existe demanda energia para ser criado ou movimentado, então nós somos eternos por essência, pois a energia da alma não pode ser destruída, apenas transformada. A fonte é um código binário, de 0 e 1. No mundo subatômico, se manifesta em polaridades, prótons e elétrons, pensamentos positivos e negativos. A interação entre eles gera fótons, a realidade visível, como na experiência da dupla fenda. Manter pensamentos positivos e criativos é essencial para criar o futuro que você deseja. Tudo começa na mente. A realidade que você vê é um reflexo daquilo que você acredita. Mas a maioria dos jogadores ainda está presa à programação do medo. Medo da escassez, medo da dor, medo da rejeição, medo da morte, medo do desconhecido. O problema não é o mundo, é a programação. Neo voa porque acredita. Já teve a sensação de não saber se está acordado ou ainda sonhando? O tempo todo. Mas há caminhos para lembrar quem você é. Observe seus sonhos. No sonho, você é apenas sua mente, projetada em outra dimensão, livre das leis físicas da Terra. Lá, a comunicação é telepática, a gravidade irrelevante e o tempo
maleável. Se você consegue perceber que está sonhando, está expandindo sua consciência. Você se torna o arquiteto do próprio sonho. Como em o filme A Origem. Se nos sonhos tudo é possível, por que não voar? Por que não atravessar paredes? Porque sua mente ainda carrega as limitações do banco de dados tridimensional. Ela mente quando diz que algo é impossível. Para sair da Matrix, é preciso conhecer as regras do jogo e não se perder nas distrações. Os 7 pecados capitais, os apegos materiais, as ilusões que seduzem, mas não sustentam. Mas cuidado para que as coisas do mundo não tenham muita atração. Elas são todas passageiras, efêmeras. As coisas do espírito são eternas, cultive-as. Como disse o mestre, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e as ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Esse jogo não é sobre vencer ou perder, é sobre evoluir a cada fase, sobre ser melhor que ontem. O material é só ferramenta, não é o fim, é o meio. O Show de Truman é um filme de 1998, estrelado por Jim Carrey. Ele conta a história de Truman Burbank, um homem que vive uma vida aparentemente comum numa cidade perfeita chamada Sea Heaven. O que ele não sabe é que toda a sua vida é um reality show, transmitido 24 horas por dia desde o seu nascimento. Todas as pessoas ao seu redor são atores, os cenários são falsos e tudo é controlado por um diretor chamado Christoph, que comanda o programa de um gigantesco estúdio disfarçado de mundo real. Com o tempo, Truman começa a perceber pequenas falhas na realidade, sinais de que o mundo ao seu redor talvez não fosse tão real quanto parecia. Objetos caem do céu, pessoas agem de forma repetitiva, situações se tornam suspeitas. Isso o leva a questionar a autenticidade do mundo em que vive e a buscar uma saída, mesmo sem saber exatamente o que há do outro lado. O filme é uma crítica à sociedade do espetáculo, à manipulação midiática e à falsa sensação de liberdade. Quando Truman decide sair, o sistema reage. As estradas são bloqueadas. A tempestade surge do nada. O medo é programado em cada esquina. Tudo conspira para que ele desista e volte para a zona de conforto. Esse roteiro não é apenas ficção. É uma metáfora precisa da realidade em que vivemos. Porque toda vez que uma alma começa a despertar, a Matrix tenta trazê-la de volta. Os problemas aumentam, as distrações se intensificam, as relações se tornam desafiadoras e o medo sussurra em todos os cantos. Não vá além. É perigoso. Fique onde está. Mas assim como Truman, chega um momento em que a alma não pode mais ignorar os sinais. Ele percebe que existe algo além dos muros visíveis, além do script, além do personagem. E nesse instante, começa a verdadeira jornada espiritual, o rompimento com o falso eu, a travessia do oceano interior e o encontro com a verdade. Se você chegou até aqui, então algo em você já despertou. Talvez tenha sido sutil, como uma dúvida ou como uma lembrança esquecida que começa a emergir. Você já entendeu que a vida não é apenas o que se vê. Já compreendeu que estamos dentro de uma simulação. Eu sei que esse filé não existe. Um palco de aprendizados. Um jogo. Um grande ensaio da alma. A ignorância é uma bênção. Mas agora, vamos além do jogo. A partir desse ponto, o que será revelado está dentro dos limites daquilo que a mente humana pode compreender. A criação é muito mais vasta do que somos capazes de conceber. Por isso, esta revelação será tão profunda quanto a alma puder absorver. Vamos tocar nos bastidores da criação, naquilo que existe antes do tempo, naquilo que habita o silêncio entre os pensamentos. Este é o chamado para o despertar da consciência. Inscreva-se no canal e receba a luz do conhecimento. Clique no card e assista. O próximo episódio